Hoje é um dia muito especial, né, meus irmãos? 55 anos. 55 anos de uma igreja que prega a palavra de Deus, de uma igreja que não se conforma com o mundo. E isso é motivo de alegria, e eu acredito que seja motivo de alegria para nós, pela honra de estarmos aqui juntos, e é motivo de alegria para todos os santos que juntos celebram e oram para que boas igrejas surjam no mundo inteiro. Antes de começar, eu vou pedir, então nós vamos ter um especial do hino 60, pode vir, Coroai, não é isso? Na gaita. Saudade? É Coroai, não sei se pode vir tocar. Antes de começar o hino, queria que os irmãos acompanhassem a leitura do hino 60, tem tudo a ver conosco. Eu vou ler rapidamente aqui alguns detalhes. Ele diz assim: saudai o nome de Jesus, que é o nosso Senhor, e disse: o Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Depois vai dizer: ó escolhida geração, que somos nós, os eleitos, que entregamos a vida a Jesus, o grande autor da salvação, coroai. Perdoados por Jesus, nós que somos perdoados por Jesus, coroai com glória o Deus de luz. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai. Então que nós, enquanto o irmão estiver tocando esse especial, todos nós meditemos nesse hino, é o número 60, coroai, meditemos nesse hino com júbilo e alegria, amém? Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre nós. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, que só Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Deus é nosso Deus. Vou louvar o hino, papai, coroado. Vou botar um pezinho aqui que eu agora acertei porque o vento está soltando. Seja para a honra e glória do Senhor. Então você pode continuar aí mesmo e ora para começar o nosso culto, pode ser? Olha, soberano Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite, por essa
pais que estão aqui na tua casa de oração, para te louvar, te cultuar e bendizer teu santo nome. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos que já estão, que cubram as portas, sejam abençoados, que a gente possa sair daqui, ó Deus, cheio do seu Santo Espírito. Ó Deus, abençoa o irmão que vai dirigir o culto também, ó Deus, abençoa ele nas suas palavras, que tudo que ele fizer, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. E obrigado, Deus, por toda a gente que temos feito. Perdoa pelos nossos pecados. É o que te pedimos agradecido em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Amém. É tão grande que dá para curar. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí. Irmão Moacir, o senhor deixou sua máscara aqui. Vou pegar. Não, eu pedi para deixar aqui. Primeiro livro de Reis, o capítulo 8. Vamos ler o versículo 26. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 26. Amém? Amém. Irmãos, eu vou falar uma coisa que dá um testemunho rapidinho para os senhores, né? Se o pastor permitir. O pastor pediu para fazer a direção do culto aqui, né? E eu tinha um texto em mente, certo? E eu deixei para fazer, porque tinha as músicas, tinha o texto, tudo, mas deixei para fazer essa direção, organizar hoje, depois do nosso culto lá na congregação. Na hora, eu esqueci o texto. Aí eu falei assim, o irmão Zé Renato, Zé Renato, onde é que está mesmo a resposta de Deus a Salomão? E fui procurando, acho que é 2 Crônicas e tal. Aí ele falou assim, acho que é 1 Reis. E aí quando chegamos em 1 Reis, o que nós descobrimos? Ele não lembrou da resposta, mas ele lembrou da oração. Então eu achei interessante trazer a oração depois da resposta. Amém? Amém. Vou ler do 26 ao 54, eu peço que os irmãos prestem atenção, que são bastantes versículos. Diz assim então: agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e age e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado aos seus pais. Quando os céus se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem,
e da chuva na tua terra, que deste ao povo em herança, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de cereais, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra, que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier a orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, amém? Para que te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegestes, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegestes, para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o seu povo e a sua herança, que tirastes da terra do Egito por meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti, pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Deus. Amém? Muito bem. O último versículo, 54. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Irmãos, Salomão fez esta oração quando estava separando o local de culto, que seria o templo, a casa de Deus, a morada de Deus na terra naquele momento. Há 55 anos atrás, o povo de Deus, lá na cidade de São Paulo, orou e pediu a Deus para que Deus estabelecesse sua casa também neste templo. E assim foi feito há 55 anos atrás. E antes de lermos a resposta, eu queria dizer que é dia de alegria, é dia de felicidade comemorarmos os 55 anos, sabendo que tem até na ata as pessoas que vieram para cá e se prontificaram a edificar com oração e com trabalho perante o Senhor esta casa ao qual nós desfrutamos. Então nós vamos cantar o hino Sou Feliz. O pastor Ismael vai nos dirigir, celebrar esse dia de alegria. O número eu esqueci de anotar, vou ver aqui agora. 398. Amém.
Hino 398. Isso, 398. Sou feliz.
Continuando então, Salomão orou, pediu a Deus que ouvisse a oração daquele povo quando estivesse estabelecido a sua casa, e agora Deus respondeu. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Logo, já está ali aberto, né? 1 Reis, vai um pouquinho mais adiante, vai chegar. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 16. Logo no iniciozinho da Bíblia, né? Segundo livro de Crônicas. Amém? Amém. Diz assim então: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Amém. Há 55 anos Deus olha para cá. Deus olha para cá há 55 anos e Ele move as montanhas, Ele faz o milagre, Ele traz o pastor lá de São Paulo para vir ser o nosso pastor aqui e nos abençoar, e nos dirigir, e nos conduzir, e nos proteger como rebanho que o Senhor confiou a Ele. E damos graças a Deus por isso. Por isso eu vou pedir o irmão Estevão para orar, pode ser? Para abençoar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse milagre, Senhor, que podemos estar aqui reunidos com nós. Obrigado, Senhor, pelo milagre da salvação, Senhor. Peço que cada dia mais sabedoria ao pastor Ismael, Senhor, para liderar aqui a igreja, Senhor. Cada dia mais sabedoria para que a gente venha aprender, Senhor, com a tua palavra, Senhor, será ministrada esta noite e nos outros dias que vêm, Senhor. Peço, Senhor, que abençoe todos nós, Senhor, nessa igreja, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vou chamar o pastor Ismael para conhecer aí os visitantes. Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bem. Antes de nós conhecermos, os nossos visitantes, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém. Este é o versículo que nós escolhemos como tema para este aniversário. Nós estamos felizes, como o irmão Francisco falou agora há pouco, todos nós estamos alegres, felizes, porque o Senhor permitiu que mais um ano nós estivéssemos aqui. Quantas igrejas, irmãos, nesses últimos 2 anos, por causa da pandemia, fecharam suas portas, mas Deus deu um privilégio para nós estarmos aqui. Então, que nós possamos glorificar a Ele. Eu agradeço muito pela sua presença esta noite aqui. Então, eu gostaria de conhecer aqueles que estão
nos visitando nesta noite. Então, Marisa, né? Muito bem. A Marisa vai entregar uma lembrancinha, uma singela lembrancinha, tá, irmãos? Para que você possa levar para a sua casa e orar por nós, né? Para que Deus possa continuar nos abençoando. Bem, aqui tem um casal aqui, são os filhos da irmã Linda, né, irmão? É o Reinaldo e a Fabiana. Irmão Reinaldo, Fabiana, muito obrigado. Uma lembrancinha para a família, pela presença de vocês aqui. Muito bem. Atrás do Reinaldo, como é o nome da irmã? A Lúcia. Por favor, Lúcia, muito obrigado pela presença. E Deus abençoe. Amém. A irmã Nilda que convidou, tá vendo? Então, irmã Nilda, por favor, tem a Maria, né, que é vizinha nossa aqui. E como que é o nome da que está do lado da Maria? Maria das Graças. Maria também. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. A Débora tem uma amiguinha visitante lá, que é a Emily. Obrigado, Emily, pela sua presença. Aqui, ó, ao lado atrás do irmão Estevão, né? Qual que é o nome da irmã mesmo? Silvana. E a sua mãe? Marli. Convidadas da irmã Nilda. Obrigado, hein, irmã Nilda? Muito bem. E ao lado delas tem, como é o nome do senhor? José Marcos. É daqui também, né? É irmão. É tudo. Você é esposa. Então tá bom. Obrigado, hein, pela presença. Marisa, entrou a Renata aqui também. É filha da irmã Linda. Muito bem. A lembrancinha. Bem, eu quero agradecer a presença de vocês que estão aqui, né, nos visitando, nos honrando, neste dia tão feliz para nós, tão alegre. Mas agora eu queria que a Marisa entregasse também, né, para os membros, né, para os irmãos que sempre estão aqui conosco. Então, vou começar aqui pelo irmão Valdez, entrega pelo irmão Valdez. É um para cada família, tá, irmãos? Isso. Por irmão Estevão. Muito bem. Por irmão Hermano. A irmã Linda está escapando aí, ó. Pega para a irmã Linda também. Aqui, ó, a irmã Eurides. A Nilda já ganhou, né? Irmã Linda. A irmã Carla. E a irmã Letícia. Isso. E separa o nosso. Bem, se chegar mais alguém, nós entregamos depois, tá bom? Acho que todos receberam, né, Maria? Todas as famílias. Isso. Muito bem. Eu vou convidar a todos que se coloquem de pé para nós orarmos. Quero agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês. Que a palavra de Deus possa falar ao seu coração esta noite. Que você possa sair daqui cheio do Espírito Santo. Amém. E que você possa crescer na graça e no conhecimento da verdade. Amém? Vamos orar. Pai querido, estamos felizes, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de podermos completar mais um ano de vida, ó Pai, como igreja, este corpo local que tem a cada dia se fortalecido, ó Pai, na verdade, e assim pregado o Evangelho às pessoas, ó Pai. O nosso grande objetivo, a nossa grande obra, ó Pai, a nossa missão é levar o Evangelho àqueles Amém. Que ainda não conhecem a verdade, ó Pai. Nós te agradecemos por cada um desses irmãos, amigos, que se colocaram neste momento junto conosco, ó Pai, nesse dia tão feliz, tão alegre. E o Senhor fale ao coração de cada um de nós, ó Pai, para que possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento da verdade. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de podermos louvar e bendizer o teu santo nome, glorificar ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. E é no nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero convidar o irmão Valdez e o irmão Moacir. Nós vamos cantar uma música agora.
Nós vamos cantar um louvor. Está aberta, está minimizada. Está calado? Tá bom. Mas esse corinho é um corinho muito conhecido, irmão. Só que ela está aparecendo aí para lá, sabe? Mas meu computador acho que andou resolvendo um problema. Mas a gente vai cantar mesmo assim, entendeu? Eu creio que os irmãos vão conhecer esse corinho. Aquele corinho algum é digno. Tá bom? O que é digno
já seja louvado, né? Que nós possamos consagrar tudo ao nosso Deus. Estou por meu irmão, faz mais uma oração para nós, por favor. Amado Pai Celestial, muito obrigado por estar todos aqui comemorando essa data importantíssima e mais um aniversário dessa igreja. Amém. Estamos todos aqui, peço a tua bênção, esperamos a tua bênção sobre todos que estão presentes aqui. E peço a tua bênção, especialmente o pastor Ismael, para que ele possa pregar a tua palavra e nos engrandecer e nos fortalecer na fé. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai. Amém. Amém. Muito bem. Em todas as grandes lutas, as grandes batalhas da Bíblia, Deus separou, convocou homens a orar, homens a batalhar. E é com grande alegria que eu vejo homens que se dedicam a vir aqui ao templo, a ensaiar e a louvar. Que esta igreja esteja sempre na batalha. Mas na nossa história aqui, que nós estamos seguindo na adoração ao Senhor, nesse culto de 55 anos, Deus prometeu ouvir a oração do seu povo na sua casa, com a condição de que este povo se arrependesse e o buscasse de todo o coração. E buscar ao Senhor de todo o coração envolve duas coisas: a fé e a obediência. E é por isso que nós vamos cantar agora o hino Crer e Observar, todos juntos. 301. Seus segredos rivais.
absoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, nos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir, ver e observar todo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Nós vamos entrar no nosso momento de dízimos e ofertas. Os irmãos que vieram preparados na hora do louvor, pode colocar no gasofilácio ali o seu dízimo ou a sua oferta. Mas o texto que nós vamos usar hoje para falarmos sobre isso está em Gênesis, capítulo 14, versículo 18, perdão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, aonde há um sacerdote do Deus Altíssimo, precisa haver pão e vinho. É a nossa ceia do Senhor. E que alegria é estar aqui quando celebramos a ceia do Senhor. As pregações, a palavra, tudo, o pão que o pastor Ismael faz com suas próprias mãos, é uma honra, uma alegria poder desfrutar esse momento como Abraão desfrutou lá com o sacerdote do Senhor, Melquisedeque. Por isso, eu convido os irmãos a conversarem com o pastor depois e ver como eu posso participar dessa ceia, o que eu preciso fazer para celebrar com os irmãos, lembrar da volta de Cristo, até que Ele venha. Como eu faço para ser parte disso? O pastor Ismael vai te explicar. E vamos seguir no texto. Então Gênesis 14, 19 vai dizer o seguinte, no versículo seguinte: e abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, muito antes de sequer haver a lei ordenando o dízimo. Diante de uma bênção, diante da vitória que Abraão teve, ele entregou o dízimo de tudo. Por quê? Porque diz aqui o texto que Deus é o possuidor dos céus e da terra. Ele é o possuidor das nossas finanças, dos nossos problemas, e é a Ele em que nós entregamos. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso entregamos o dízimo como fidelidade ao nosso Senhor, que é o possuidor e quem nos galardoa e quem nos abençoa todos os dias de nossas vidas. Por isso estamos aqui hoje. Nós, para fazer o dízimo, nesse momento, vamos celebrar o hino Tudo Entregarei. Pastor? Número 198. Sabe tudo dos números. Microfone? Por favor. Dois nove cinco. 295.
3. Vem aqui orar, pode ser? No microfone, para a gente ouvir? Depois o pastor Ismael está com a palavra. Oramos, Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que estamos na Tua presença, mais uma vez, falar contigo, que venha nos encontros, abençoar esta igreja, abençoar o seu povo, aqueles que visitantes dessa noite, ó Deus, e esse culto dessa noite, ó Deus, que Deus possa estar abençoando, tomando nas suas mãos, tudo que nós fizemos aqui, pela honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus, abençoa pastor dessa noite, abençoa a palavra que vai ser lida e falada aqui nesta noite, as ofertas, ó Deus, que Deus possa ter paz, saúde e alegria para todos nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A gente às vezes está um pouco mais relaxado com a pandemia, mas ela está aí, né? Então é bom sempre prevenir, né? Irmãos, que alegria, né? Poder estar aqui louvando e bendizendo o Senhor. Mas eu creio que o momento especial para nós é o momento em que nós vamos meditar na palavra de Deus. E não poderia ser diferente, né? Nosso texto básico aí, o nosso tema de hoje está lá em João capítulo 8, verso 36. Então, convido a todos que possam abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos ler o verso 36. Débora. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se você ainda não tem marcado este versículo na sua Bíblia, eu o convido a fazê-lo. Que este versículo aqui, ele é o Evangelho do Senhor Jesus para a salvação de todo aquele que crê, tá bom, irmãos? Então, se você não tem, deixe ele marcado. Marca ele aí, faça como eu aqui, ó. Passa uma caneta depois, sublinha ele. Tá bom? Com certeza nós vamos falar várias vezes desta noite este versículo, então você vai decorar esse versículo. Tá bom? Já estamos todos juntos aí? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Muito obrigado, Bela. Estava esperando isso daqui. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem, tá bom? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Irmãos, essa última semana foi uma semana que se falou muito sobre liberdade. Não é verdade? Eu acho que nunca a gente ouviu falar tanto sobre liberdade, né? As manifestações que nós tivemos no 7 de setembro, né? E tantas pessoas falando de liberdade de expressão, liberdade de ideias, liberdade de ir e vir, liberdade de poder escolher se quer tomar vacina, se não quer. Nunca se falou tanto sobre liberdade, mas foi só uma coincidência, tá, irmãos? Porque eu já tinha escolhido esse versículo bem antes dessas manifestações, tá bom? Mas pensando na palavra liberdade, aí eu fui procurar no dicionário. Irmãos, existe uma infinidade de explicações para o nome liberdade, para a palavra liberdade, tá? O significado dessa palavra tem vários, e eu estava estudando a respeito dessa palavra, né? E alguns
filósofos, né? Algumas pessoas que fazem parte aí do meio acadêmico, e assim, tem inúmeras considerações, mas eu separei algumas que estavam no próprio dicionário, tá, irmãos? Então, quando a gente fala em liberdade, o que é a liberdade? Na verdade, a liberdade é aquela independência absoluta, né, legal de um indivíduo. Ele ter independência de fazer as coisas, de não depender de alguém, né? Pode ser de um indivíduo, pode ser de uma cultura, pode ser também de um povo ou de uma nação. Se você falar assim, mas todos têm liberdade de cultura. Engano, tá, irmãos? Em muitas épocas da história, as pessoas foram proibidas de poder expressar a sua cultura. Até a sua língua, tá, irmãos? Por exemplo, o indígena aqui no Brasil, ele foi proibido de falar indígena por muito tempo. Ele tinha que falar o português. Quando ele estava no meio ali dos colonizadores, ele não podia falar na sua língua. Então, esse seria o modelo ideal, tá, irmãos? Mas a grande verdade é que é uma utopia, né? Isso aí não existe, irmãos. Será que nós temos realmente liberdade plena? De fazer o que quiser? De pensar o que quiser? Na verdade, nós vamos aprender que liberdade é você não servir alguém. E todos nós servimos a alguém, irmãos. Nós servimos ao nosso patrão, por exemplo. Não é verdade? No caso de nós, cristãos, servimos a Deus. Mas o Senhor Jesus falou de liberdade. E tem outros significados. Por exemplo, é um estado ou uma particularidade de quem é livre. Característica da pessoa que não se submete, que não serve a ninguém. E eu vou dizer, irmãos, todos nós aqui servimos a alguém. Tá bom? Se você trabalha, serve ao patrão. Sempre tem um superior a você, certo? Quando eu penso na origem dessa palavra, liberdade vem do latim, né? Libertas, atis. É a condição de uma pessoa livre. Mas talvez a gente possa pensar nos sinônimos de liberdade, para que a gente possa entender um pouco a respeito da liberdade. Então, alguns sinônimos. Aquela pessoa que tem permissão, que tem autorização, que pode deliberar sobre um assunto. Né? Tem coisas que nós podemos deliberar, tem outras que não. São sinônimos, né, de liberdade. Autonomia, emancipação. Você, estudante, deve ter ouvido falar muito a respeito da emancipação, né? Isso é sinônimo. Independência. Mas também podemos pensar nos antônimos de liberdade. O contrário de liberdade. Liberdade é ser livre, ter autonomia, ser emancipado. Né? A gente pensa na emancipação quando você pega uma criança e você aceita a maioridade dele antes dos 18 anos, por exemplo. No Brasil acontece isso. Mas quando a gente pensa no antônimo, né, no contrário, liberdade é o contrário de escravidão, é o contrário de sujeição, é o contrário de submissão ou de servidão. Irmãos, tem inúmeros significados, eu trouxe só alguns. Mas quando eu penso nas Escrituras, na Bíblia, e isso que é importante para nós, a Bíblia vai nos dizer que a liberdade é a capacidade de escolher não pecar. Isso é ser livre. É você poder escolher não pecar. Mas pastor, a gente não pode escolher não pecar? A maior parte de nós, irmãos, peca. A gente não consegue controlar. Tá bom? Então, não se engane. Tá? Não se engane. Mas, para nós cristãos, liberdade é você escolher o certo. É escolher não fazer errado. É escolher não pecar contra Deus. Mas pensando no contexto, né, daquilo que está acontecendo no versículo que nós lemos, e eu peço que você, se você tiver um marcador, deixa marcadinho aí que a gente vai passear para alguns versículos, mas nós vamos sempre retornar para João capítulo 8, tá bom? Quando Jesus falou lá este versículo, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
ele estava falando isso para quem? Com quem ele estava conversando? Então, se você está em João capítulo 8, leia junto comigo o verso 31. Versículo 31. Diz assim, ó: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então Jesus estava falando com os judeus que criam nele, mas não somente com os que criam nele, porque se você for comigo lá no versículo 45 do mesmo capítulo, diz assim, ó: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então, dentro daquele grupo que estava ali de judeus, que estavam ali ouvindo o discurso de Jesus, discutindo com ele, havia uma parte que cria e havia uma parte que não cria nele, tá? E ele dizia, ó, se você crê em mim, né, verdadeiramente, será meu discípulo se você fizer o quê? Se você permanecer na minha palavra. E por que Jesus está falando sobre liberdade? Qual é o sentido disso? Se nós continuarmos lá, né, versículo 31 e no versículo 32, eles se complementam. Olha só o que diz aí, ó. Eu vou ler o verso 30 também. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Está vindo de um discurso, tá? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Muito bem, versículo muito conhecido agora no Brasil, né? Esse versículo ficou muito famoso. Mas as pessoas entendem o que eles estão falando? Não sei. Talvez uma parte entenda, mas outros só falam porque outros falaram. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nunca se falou tanto esse versículo, mas Jesus está falando isso para quem? Para os judeus que criam nele. Aí quando Jesus falou, olha, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai vos libertar. O que alguns judeus falaram? Ah, peraí, nós não somos servos de ninguém. Por que você é livre? E talvez alguém que esteja aqui esta noite, ou alguém que esteja nos acompanhando pelo Facebook, também possa questionar isso. Olha só, verso 33. Responderam-lhe, os judeus, né? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Está vendo? Espera aí, pastor. Jesus está falando de liberdade para um povo que já era livre. Pelo menos no conceito daqueles judeus, eles questionaram, eles falaram, não, espera aí, eu não sou servo de ninguém, eu não sou escravo de ninguém, eu não sou submisso a ninguém. Mas aí, este questionamento é respondido no versículo 34. E aí você vai entender por que Jesus está falando de liberdade. Verso 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, peraí, irmãos. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus está falando para aqueles judeus: se vocês cometem pecado, vocês são servos do pecado, vocês são escravos do pecado. Por isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus diz respeito ao quê? Ser discípulo dele, ser uma pessoa livre. Você tem que ser liberto pelo Senhor. E para poder libertar os judeus e também a nós todos hoje da servidão do pecado, é necessário conhecer a verdade. Não é liberdade financeira que ele está falando. Não é liberdade de expressão. Não é liberdade de ir e vir. Mas sim a liberdade de poder escolher não pecar.
Porque as manifestações que nós acompanhamos pela televisão, pela internet, pelos noticiários, eles pediam independência, liberdade para poder falar, para poder protestar, para poder ir e vir. Mas Jesus não está falando desse tipo de liberdade. Jesus está falando de nós sermos livres do poder do pecado. Porque todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E todos nós aqui somos pecadores, irmãos. Todos nós carecemos da glória de Deus. E só não fomos destruídos ainda por causa da graça de Deus. Porque Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso da terra. E de toda a sua criação. E quando eu penso nesse aspecto da liberdade, em que Jesus está falando aos judeus, eu tenho uma passagem em que Paulo está falando aos cristãos. E talvez você seja cristão, tenha convicção da sua salvação, e é importante que você entenda a nossa relação com o pecado. É importante que nós meditemos nisso. Qual é a minha relação como filho de Deus, como salvo, como aquele que conhece a verdade com relação ao pecado? Então vou deixar marcado João e peço que os irmãos vamos lá para a carta aos Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso 11. Nós vamos ler esse texto e eu vou ler e vou parando, para a gente poder entender o que Paulo está falando aos irmãos da igreja que estava na cidade de Roma. Então preste bem atenção. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele está dizendo assim, e eu estou dizendo para vocês, para todos nós, devemos nos considerar como mortos para o pecado. Se você já foi batizado, eu creio que o pastor que lhe batizou lhe explicou que você morreu para o mundo e ressurgiu para uma nova vida. Você é como se tivesse morrido mesmo, você é mergulhado na água como se tivesse sido sepultado, mas você sai para uma nova vida. Paulo está dizendo, certamente vocês são o quê? Mortos para o pecado e vivos para Deus. Agora olha o verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, peraí, não reine o pecado. Poxa, quantos de nós, irmãos, estamos andando aí de forma errada? Cometendo adultério, mentindo, roubando. Quantos de nós, irmãos, damos mau testemunho com nossas ações, com as nossas atitudes e com nossas palavras, sem contar os nossos pensamentos. Mas Paulo está dizendo, não reine o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes. Você está servindo ao pecado. Quando nós falhamos, irmãos, estamos
servindo ao pecado, estamos obedecendo ao pecado. Se você sabe o que é certo, irmãos, faça o certo. Pastor, mas está tão difícil. E quem é que disse que seria fácil? Será que foi fácil para os apóstolos? Será que foi fácil para os profetas? Eu tenho certeza que não. Porque a Bíblia relata muitos deles que falharam em suas vidas e cometeram pecado. E ficou registrado. O nosso, pelo menos, não está registrado aqui. Está registrado lá no céu. Mas ninguém vai ler de púlpito. Já pensou o Davi aqui? Pensa bem. Já pensou o rei Davi aqui ouvindo o pastor Ismael falando sobre o pecado dele? A vergonha que ele fez? Quando ele adulterou com Betseba? Pensa bem, irmãos. O profeta disse assim para ele: o Senhor falou que você envergonhou ele diante dos seus inimigos. Porque quando nós pecamos diante de Deus, irmãos, e o nosso pecado é sempre contra Deus, nós envergonhamos ele diante dos seus inimigos. Então não reine, nem tampouco apresente os vossos corpos. Pelo contrário, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Seja luz. Seja luz aonde você entrar. Seja diferente dos outros. Você vai glorificar a Deus com suas atitudes. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está falando de liberdade, irmãos. Quando nós nos deixamos dominar pelo pecado, nos tornamos servos do pecado. Não deixe ele dominar, porque o pecado já não pode mais dominar-nos. Mas vamos continuar. Porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Não é pelos nossos méritos. Não é pelas nossas obras. Não é pelas nossas atitudes, nem por nossas palavras. Não adianta ser o santinho do paoco, não. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Mas olha o que ele vai dizer aqui no verso 15. Pois que, ele está perguntando, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Se esforce. Lembre-se, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não se coloque debaixo desse jugo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, situação anterior, obedecestes de coração a forma de doutrina é ensinamento, a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Amém. Então, ele está falando com quem? Com homens e mulheres como nós, libertos pelo Filho de Deus. E ele está dizendo que nós fomos libertados para sermos servos de Deus. Falo como homem, porque Paulo também era como nós. Igualzinho. Tão pecador quanto qualquer um de nós, irmãos. E foi salvo também pela graça. Aliás, ele diz, né? O pior dos pecadores. Ele mesmo disse, não sou eu que estou falando. Ele mesmo disse, eu, o pior de todos, fui salvo pela graça de Deus. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros
para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então, peraí. Agora que eu sou um homem livre, tenho que apresentar o meu corpo para ser santificado, para servir a Deus. Porque antes eu estava perdido. Eu era servo do pecado. E qual era o fruto dos meus pecados, irmãos? A morte. Mas agora fomos libertos. E olha o que ele diz no verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Irmãos, fomos salvos. Se você verdadeiramente foi salvo pelo Filho, se você foi salvo pelo Filho, você é livre. Mas se você ainda não foi, preste bem atenção. Se você ainda não foi, eu o convido a ser livre novamente, ser livre, como nós. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Mas pensando que ele está falando para os judeus, dizendo para eles que eles eram servos do pecado. Então vamos voltar lá para João capítulo 8. Nós estamos ainda caminhando pela nossa mensagem. Veja só, Paulo mostra claramente que se obedecemos os desejos do nosso corpo, os desejos carnais, a concupiscência e ao pecado, nos fazemos servos, escravos do pecado. Mas lá no nosso versículo chave, vamos ler ele novamente? João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Débora, pega um pouquinho. Obrigado. Então pensamos nesse versículo, irmãos. Vamos pensar nesse versículo. Quem é o Filho, irmãos? Quem é o Filho? Jesus é o Filho. Estamos certos disso? Então vamos ver. Deixa marcado novamente aí e eu o convido a ir para Lucas. Muito obrigado. Lucas capítulo 3. Então você volta um pouquinho. Você está em João, né? Lucas é um livro antes. Evangelho de Lucas capítulo 3. Verso 21 e 22. Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Amém? Então, peraí. Quem é que está testemunhando de Jesus aqui, irmãos? Deus, o Pai. Deus, o Pai, testificou que aquele homem chamado Jesus, que foi até onde João estava batizando aqueles que se tornavam seus discípulos, ele falou do céu: Este é o meu Filho. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando de Jesus. Jesus é o Filho. Mas nós temos também outros testemunhos. Eu gostaria de ver um outro, que está no Evangelho de Mateus. Então você está em Lucas, né? Volta um pouquinho aí. Mateus, capítulo 16.
Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 17. Bem, Jesus está com os seus discípulos, os mais próximos, né, os apóstolos. E chegando Jesus, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Então Pedro não deixou nenhuma dúvida. Quando ele perguntou, Pedro já tomou a palavra e falou: tu és o Cristo. O Cristo é o Messias, o enviado, aquele que era aguardado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, irmãos, o próprio Senhor Jesus chamou Pedro de feliz, né? Bem-aventurado, porque quem havia revelado aquilo, irmãos, foi o próprio Deus, tá? Então Jesus é o Filho, Ele é o que pode nos libertar. Mas se nós voltarmos lá no nosso texto base, né, que é João capítulo 8, verso 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito bem, o Filho é Jesus. Se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se nós voltarmos lá no verso 32, e conhecereis a verdade. Opa, então peraí, quem me liberta é a verdade, ou quem me faz verdadeiramente livre é Jesus? Então nós vamos descobrir. Porque Jesus primeiro disse aos judeus ali: ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas depois lá na frente ele diz: ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí é importante que nós saibamos o que é conhecer a verdade. É a verdade ou é o Filho que nos liberta? O Filho nós já sabemos, é Jesus. Mas Jesus diz: conheça a verdade e ela vos libertará. E o que é a verdade? Quem é a verdade? Como eu conheço a verdade? É a verdade ou é o Filho que nos liberta? Jesus diz: eu sou a verdade. Amém? Peraí, é o Filho que me liberta ou é a verdade? É o Filho, mas o Filho é a verdade. Porque se você estiver em João 8, vamos para João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14, verso 32. Não, desculpa. 14, 6, desculpa. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas que coisa maravilhosa! Então o Filho que nos liberta, é a verdade que nos liberta, porque Jesus é a verdade. Ele é a verdade, mas Ele não é só a verdade, Ele também é o caminho. Irmãos, é importante que nós tenhamos em mente que Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho. Existe uma mentira no meio do povo que diz: todas as religiões levam a Deus. Errado, mentira, engano.
Todos os caminhos levam para o céu. Errado. Mentira. Quando morre assim um artista famoso e tudo, né? Que a gente vai se encontrar lá no céu e tudo. Pode falar o que quiser, irmãos. Mas nós vamos pelo que está nas Escrituras. E a única forma, o único caminho de chegar até lá a Deus é por meio de Jesus. E muitos deles profanam a Jesus, não creem em Jesus, falam mal de Jesus. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu olho para a afirmação que Jesus fala, ele diz: eu sou o caminho. Só existe um único caminho, e esse caminho é Jesus. Mas alguns dirão: não existe, né, outros caminhos? Não existe. Mas ele diz: eu sou a verdade. Só existe uma única verdade, absoluta, e essa verdade é Jesus. Mas alguns dirão: não há verdade absoluta. A verdade que é para um, não é para o outro. Mentira! Há verdades absolutas, e uma delas é que Jesus é a verdade. Tá? Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Jesus, ele afirmou categoricamente, para não deixar nenhuma dúvida: olha, meus discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Então, para que possamos ter uma vida verdadeira, irmãos, tem que crer em Jesus. Tem que acreditar em Jesus. Se nós pegarmos aí no próprio Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus está falando com Marta, quando o seu irmão tinha morrido, né, e já estava sepultado. E ele diz assim para Marta: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? É uma pergunta. E eu pergunto para você: você crê realmente que você é vivo? Porque quem crê em Jesus tem absoluta certeza que é vivo. Porque vai viver eternamente, irmãos. Mas pastor, mas os crentes morrem também. Mas Jesus é a ressurreição. E Ele vai ressuscitar todos. Porque na verdade todos serão ressuscitados. Só que uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Olha o que João fala sobre Jesus, irmãos. Se tem um texto assim que você deveria de vez em quando meditar nele, está lá em 1 João. Vamos para lá? 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Irmãos, esse texto, todas as vezes que eu leio ele, eu fico maravilhado. A intimidade que João tinha com Jesus, irmãos. 1 João, tá? É lá no finalzinho da Bíblia, lá um pouquinho antes de Apocalipse, tá bom? 1 João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Esse homem, João, irmãos, ele era amigo íntimo de Jesus. Jesus tinha um grupo de 12 apóstolos, que eram os discípulos mais próximos dele. Mas dos 12, irmãos, haviam 3 que eram especiais. Quem eram eles? João, Pedro e Tiago, certo? Mas dos 3, irmãos, João era o mais querido, era o mais amado. João deitava no peito de Jesus, assim. Tamanha era a intimidade que ele tinha. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou para João e olhou para sua mãe e falou assim: João, essa aí agora é a sua mãe. Você tem ideia? João, presta bem atenção no que eu estou te falando.
Maria, minha mãe, agora é a sua mãe. Cuide dela também. Agora olha o que João fala de Jesus. Capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, e aqui ele está falando o princípio antes da criação. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então João, ele fala assim, olha, meu olho viu, os meus ouvidos ouviram, eu contemplei a glória, a vida que estava com o Pai e foi manifestada. Por isso que quando você lê lá no Evangelho, né, que diz, né, que a luz chegou lá na área das trevas. Como é que é esse texto? Eu esqueci. Mas está lá quando Jesus chega numa cidade lá, acho que é Belém. Não é Belém, não, eu esqueci, desculpa. Mas a vida é o próprio Senhor Jesus. E Jesus foi manifestado entre os discípulos e se fez carne. Por isso que lá em João diz, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é a vida, irmãos. Por isso essas três afirmativas: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é a verdade plena do Evangelho. Ninguém vem ao Pai senão pelo próprio Senhor Jesus, porque a palavra foi manifestada, e a palavra de Deus nos mostra que Jesus é a verdade. Por isso ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver por Ele. Se você está em 1 João, eu peço que você vá para o capítulo 4, e nós vamos ver o verso 9. Porque João está falando da manifestação do amor de Deus. E ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Amém? Amém. Deus enviou o seu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador. Versículo 13 desse mesmo capítulo: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos, e testificamos, anunciamos, falamos, que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos libertar, para que nós pudéssemos conhecer a verdade. Mas por que as pessoas não creem? Por que não confessam ao Senhor? Por que que muitos de nós que já cremos, temos uma vida errada? Se nós conhecemos a verdade, já somos libertos. Por que nos tornamos servos do pecado? Em coisas pequenas, em coisas que é possível evitar. Mas não é possível nós evitarmos todos os pecados. O próprio João diz, né? Aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo, cometeu pecado. Então nós não podemos afirmar que nós não temos pecado, irmãos. Mas tem pecado que a gente pode deixar de fazer, irmãos. Faça sempre o certo. Olha, eu já falei isso várias vezes aqui na igreja, mas eu vou repetir, que faz tempo que eu não falo. Se você fizer
o que Deus manda vai dar certo. Amém? Amém. Não tem como dar errado, irmãos. Mas pastor, e se eu for apedrejado? Amém. E se eu for preso? Amém. E se eu for envergonhado? Amém. Vai dar certo. Paulo diz assim, o que é essa nossa momentânea e passageira tribulação? Essa semana eu estava fazendo um devocional lá em casa, né? E nós pegamos esse texto. Eu estava lendo o texto, né, do versículo, eu, Marisa e Débora, né? Aí eu parei, falei assim, incrível isso, irmão. O homem foi apedrejado, o homem foi chicoteado 4 vezes, né, a quarentena, né, é isso? Vocês têm ideia do que é isso? Ele era deformado, irmãos, ele era deformado, ele sofreu 2 naufrágios, ele passou fome, passou frio, fugiu correndo, fugiu pela janela, fugiu pela montanha, mano. Aí ele fala assim, a nossa leve e momentânea tribulação traz um peso para nós. Que tranquilidade. Eu parei, irmão. Eu falei assim, não é possível. É Paulo que está falando? É Paulo que está falando. Mas por que a gente é um crente tão feio, irmãos? Por que as pessoas não se agregam numa congregação e vão servir a Deus e vão viver uma vida diferente? Por isso eu quero voltar lá para o nosso texto, para nós encerrarmos a nossa mensagem. Porque não é possível que você conheça a verdade. Porque Jesus está dizendo para nós, a verdade liberta. Então por que você está dentro do jugo da servidão do pecado? Por que nós aceitamos fazer as coisas erradas? Por que a gente ainda fala palavrão? Por que a gente ainda fala mal do irmão? Por que a gente não paga os nossos impostos? Por que a gente passa no farol vermelho? Por que a gente para o carro no lugar proibido? Por que a gente fala mal dos nossos governantes em vez de estarmos orando por eles? Parece que a verdade não libertou? Porque Jesus está dizendo aqui, ó, no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre, meu irmão, livre do pecado. Tome uma atitude esta noite. Fala assim, não, a partir de hoje, não é amanhã não, não é igual regime não, a partir de amanhã, não. Quando as coisas é de Deus, irmãos, tem que ser na hora. A decisão tem que ser na hora, irmãos. Lembra do eunuco? O eunuco ouviu o evangelho, aí ele passou pela água, ele falou, peraí, tem água aqui, ó. O que me impede de ser batizado? Eu creio em Jesus. Aí Filipe falou, bem, é lícito. Desceu com ele na água e batizou ele. Não é incrível isso, irmãos? A gente não sabe o que aconteceu com o eunuco, irmãos. O que a gente sabe é que ele saiu todo feliz e alegre, gloriando a Deus e glorificando ao Pai. Sabe por quê? Porque ele conheceu a verdade. Porque Jesus, o Filho, libertou ele verdadeiramente. Por isso, irmãos, eu quero que você, na sua intimidade, não precisa falar comigo, fala entre você e Deus. Senhor, eu vou ser livre realmente. Sabe por quê, irmão, eu estou falando isso? Porque eu olho aqui e eu sei que eu só vejo pessoas convertidas aqui. Pelo menos até onde eu sei. A Bíblia diz que nós não podemos julgar. Se a pessoa fala para mim, não, eu já aceitei Jesus. Amém. É meu irmão em Cristo. E um dia vamos viver no céu. Pode ser que você vá na igreja aqui da frente, não tem problema nenhum, né, irmãos? Pode ir aqui também na igreja aqui de trás. Não tem problema nenhum, irmãos. Estou feliz por você. Eu só não gosto quando você não está em igreja nenhuma, não tem compromisso com Deus, não lê a sua Bíblia, não ora pelo seu irmão, não prega o Evangelho, vê tantas pessoas indo para o inferno, não tem coragem. Pastor, eu ainda não estou preparado. Nossa, mas 20 anos de conversão, não está preparado ainda, meu irmão? Está esperando o quê?
você não parar de estudar o Evangelho e se preparar e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Mas sabe o que acontece, irmãos? A gente deixa o mundo entrar na nossa vida e a gente esquece de Deus. Mas essa noite, Jesus está falando para nós: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Se você tomou uma decisão, fala ao Senhor Deus. Diga a Ele: Senhor, eu quero mudar, é hoje que eu vou mudar. Porque eu sou um homem, uma mulher, um jovem, uma senhora, não importa. Eu sou uma pessoa livre, porque eu sei que Jesus me libertou. E talvez alguém que esteja me assistindo aqui pelo Facebook, se a palavra de Deus falou no seu coração, tome uma decisão hoje. E mude as suas atitudes. Seja uma nova criatura. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus nos libertou do poder do pecado, da condenação eterna. Ele nos deu a verdade. Agora nós conhecemos e sabemos que um dia, ó Pai, tudo isso que nós vemos vai passar. Mas nós estaremos com o Senhor eternamente. E nós cremos, estamos convictos e queremos anunciar, testificar, assim como os apóstolos testificaram que viram a vida, que viram a plenitude de Deus nessa terra, na pessoa de Jesus, quando Ele esteve aqui entre nós. Assim também nós testificamos, porque nós cremos na Tua palavra. E assim anunciamos, ó Pai, se pessoas esta noite foram impactadas pela Tua palavra, Pai, que o Teu Santo Espírito possa dar discernimento e que vidas possam ser salvas para a honra e glória do Senhor. E se pessoas que já são convertidas foram impactadas pela Tua palavra, ó Pai, que esta noite vidas possam ser transformadas e decisões possam ser tomadas e que o Teu nome seja honrado e glorificado e que haja festa nos céus. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem mantido esta igreja, e nós estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos honrá-lo, glorificá-lo, amá-lo, ó Pai, e queremos mostrar isso para as outras pessoas, e nós te agradecemos, ó Pai, por mais um ano desta igreja. Que o Senhor fortaleça os teus servos que aqui congregam, para que cada dia mais possamos crescer no conhecimento, ó Pai, do Senhor. Pai, abençoa cada vida esta noite, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo isso e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, nós vamos cantar um hino. Vou te convidar o irmão Francisco. E logo após o hino, o irmão Francisco vai fazer uma oração para encerrar o culto. Tá bom? Se você tomou alguma decisão, eu vou estar à sua disposição para conversar com você após o culto ou num outro dia. Tá bom? Deus abençoe. Irmãos, glória a Deus por essa mensagem. Glória a Deus. Desde o início, estamos falando de arrependimento e tudo mais, de viver uma vida consagrada. Eu digo aos irmãos, eu sou convertido, batizado, eu vou às ruas evangelizar, e hoje eu fui tocado pela mensagem do pastor Ismael. Eu lembrei de coisas que eu preciso melhorar, pecados que eu preciso abandonar, e tomei as minhas próprias decisões. Eu espero que os irmãos tenham sido tocados também. Eu espero que nós nunca tenhamos o coração endurecido, para não entender que sempre podemos avançar, sempre precisamos melhorar no caminho do Senhor, uma vida de santidade. Mas hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, porque há 55 anos a palavra de Deus, a verdade vem sendo pregada nesta igreja. A palavra de Deus, a vida que liberta, vem sendo anunciada. Vidas são salvas, vidas são transformadas, e é dia de festa. Por isso nós vamos festejar, louvando ao Senhor, um hino chamado Dia Festivo 411.
eu esqueci. 411. 411 do cantor cristão, um dia festivo. Amém. Dia de festa, 55 anos. Mas existe uma outra festa, muito melhor do que essa. Uma festa que acontece todas as vezes no céu, quando um pecador se arrepende do seu mau caminho. Amém? Alguém aqui tomou essa decisão que o pastor falou, pensou sobre isso, meditou sobre ser livre do pecado, tomou essa decisão, a festa no céu pela sua decisão. A Bíblia diz isso, exatamente isso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar este culto de aniversário. Senhor, nosso Deus, Pai querido e amado que está no céu, louvado seja o teu nome, Senhor. A Ti entoamos louvores, a Ti celebramos esta festa, a Ti cultuamos ao Senhor e a Ti honramos o Teu nome precioso, nome santo, o Seu Filho que veio ao mundo, morreu à cruz para nos salvar e estabeleceu aqui em Nova Iguaçu esta igreja para ser um farol de luz, um farol para ser o sal na terra e a luz também. Amado Deus, muito obrigado por cada um aqui presente, obrigado pela vinda de cada um, que o Senhor trouxe a todos nós, na Tua santa paz, segurança, estamos aqui livremente,
leva-nos também depois na tua santa paz, segurança, tranquilidade. Amado Deus, eu oro por esta igreja, eu oro por cada um dos membros aqui, oro pela vida do pastor Ismael, pela vida da sua família, pela sua casa, por este ministério. Eu peço que o Senhor abençoe e que tenha ainda mais 55 anos para frente de Igreja Batista Missionário Bom Pastor. Em nome de Jesus, que essa igreja possa alcançar almas, e que as almas alcançadas por esta igreja possam ter as suas vidas transformadas. Uma vida de santidade é a forma como a qual nós acreditamos que podemos transformar o mundo, pregando o Evangelho e sendo bons testemunhos. Amado Deus, cada um aqui eu peço que o Senhor visite as suas famílias, as ansiedades, as dificuldades que têm sido postas diante de Ti. O Senhor prometeu que ouviria as nossas orações nesta casa. Como igreja, onde 2 ou 3 estiver presente, ciente da tua presença aqui hoje, entregamos todas as orações aqui, de cada um dos que veio e que está agora entregando nas tuas mãos esta oração, outras orações que não estão sendo ditas. Entregamos e pedimos a tua misericórdia e a tua graça em atendimento para cada uma das nossas necessidades. Louvado seja o teu nome, muito obrigado por podermos desfrutar dessa festa. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar. Eu quero agradecer, né, a presença de todos e convido a todos a participar conosco agora. A gente vai ter um social aqui ao lado, tem alguns comes, alguns bebes, tá bom? Então não vai embora não, tá? Procura usar máscara, na hora da comida você tira a máscara, tem um certo afastamento, né? Pra gente tomar certo cuidado aí por causa da pandemia, tá bom? Então, estou aguardando todos lá, pode sair, tá bom?